Boa noite. Hoje nós vamos falar sobre Immanuel Kant. Immanuel Kant foi um filósofo alemão do Reino de Prússia. Prússia era uma província, um estado que havia dentro da região germânica até o período do século XVIII. Tá? Então, se for chamar tanto de prussiano quanto de alemão, daria no mesmo. Tá? Então, Immanuel Kant, que nasceu em 1724, viveu até 1804. Tá? Ele é um filósofo da era iluminista e ele faz uma espécie de síntese. Então ele vai tratar sobre o empirismo e vai tratar sobre o racionalismo. Então ele vai trazer os dois pontos para poder trazer uma ideia, uma criticidade sobre esses dois aspectos que era ascendente da época. Ele é nascido na cidade de Königsberg, na própria Prússia, e lá ele inicia a sua jornada acadêmica. Ele é de uma família luterana e ele não é ateu, tá? Então é da família luterana. E também ele, aos 16 anos, inicia a sua jornada no curso de teologia. Então, ele começa aos 16 anos o curso de teologia e segue aí até 1800, até 1746. E aos 16 anos fez o curso de teologia na sua cidade, tá? E ele conhece então, aos 16 anos no seu curso de teologia, o racionalismo. É o primeiro contato que ele tem, que é de Leibniz, que é sobre o racionalismo. Então, nessa mesma época, ele estuda muito sobre física e matemática, tá? Em 1746 ele é obrigado a romper, né, ou a interromper a sua jornada acadêmica porque o seu pai falece, né, o seu pai morre, e então ele tem que trabalhar e então ele interrompe por um período a sua jornada acadêmica. Então ele vai trabalhar de professor particular. Ele começa a dar aulas particulares para os filhos dos burgueses, para crianças e adolescentes, no campo aí da filosofia, da teologia, tá bom? Em 1754 ele finaliza o curso de teologia e é nomeado já professor de filosofia e metafísica da Universidade de Königsberg, tá? Que é onde ele vivia. Algo muito interessante, segundo os estudiosos, ele pouco saiu da sua região. Então, a cidade de Königsberg e a região da Prússia era onde ele tinha mais efetividade nos seus trabalhos. Em 1754 ele finaliza e funda o que nós chamamos de criticismo, que pode ser separado em três fases o conhecimento de Kant. A fase 1, que ele aprende sobre o racionalismo, ele usa física de Newton, né, para poder entender sobre racionalismo. Ele usa o pensamento de Christian Wolff e também o próprio Leibniz, que é o que eu citei no início. Depois ele vai estudar sobre o empirismo. Ele vai contrapor o empirismo de Dave Hume, né? Dave Hume ele estuda muito sobre essa questão empírica e também sobre o conceito da ética. Logo depois de estudar esses dois pontos, ele faz a síntese, que é o que eu chamei de criticismo, que ele pega as ideias dele, o conceito dele, e começa a trabalhar em cima dos dois campos, tanto o campo do empirismo quanto o campo do racionalismo. Bom, depois ele vai trazer sobre o idealismo transcendental. Ele vai estudar, ele vai falar sobre a questão do conhecimento sem ter algo a posteriori. Ele vai explicar a diferença da forma e da matéria, tá? Então, a forma, podemos fazer um sinônimo que ele usa de a priori, que é um conhecimento inato, antes mesmo da experiência empírica, e depois a posteriori, que é o resultado do conhecimento empírico. Para ele é muito sincronizado, é algo praticamente intrínseco esses dois conhecimentos. Algumas vezes eles trabalham de forma homogênea.
podemos dizer assim. Ele usa um exemplo para explicar sobre a priori o próprio Deus. O que ele fala sobre Deus? Deus, ele entende que é a priori, né, porque é algo que não é matéria, é uma forma de se perceber. Você sente pelo, pelo seu, pela parte sensorial, pelo conhecimento, pela ideia, mas você não pode tocar, porque ninguém jamais viu Deus. Então, logo, Deus não pode ser a posteriori. Então, Deus não sendo a posteriori, Deus é apenas a priori, é uma ideia, um conhecimento, porque existe uma forma, mas não existe a matéria disso. Essa é a melhor explicação que Kant pôde dar em relação a qual é a diferença de a priori para a posteriori. Tá? A posteriori seria o resultado do conhecimento prévio, inato dentro da priori, e que resulta na experiência empírica. Então, o que Kant faz? Kant faz uma breve crítica ao empirismo. Por que o empirismo acredita? Acredita que só pode se conhecer ao experimentar. Enquanto o racionalismo pensa ao contrário. Você só pode experimentar algo porque você conhece previamente. Então, o que ele faz? Ele tenta sintetizar isso, ele tenta fazer um sinergismo sobre essa questão. Ele trabalha a ideia, ele conceitua a ideia e ele já experimenta essa ideia. Então, essa é a ideia que é o criticismo de Kant. Então, Kant vai trabalhar em cima disso, tá? Ele também trabalha sobre a questão da ética, ele fala sobre o imperativo categórico. Uma frase que Kant usa, tá assim: age apenas se a máxima de sua ação puder se tornar universal. Um, um, um exemplo que foi citado por um professor, eu achei interessante, é falar sobre a mentira. A mentira, independente da onde esteja, ela sempre será a mentira. Então, não pode relativizar a mentira. Mentira é sempre mentira, é algo antiético, é fora da ética. Então, só se torna algo ético quando essa verdade absoluta ela pode ser e ela vai ser universal. Então, a mentira sempre vai ser mentira. Isso está dentro da ética, tá? Então, é essa a ideia que ele trabalha sobre a questão da ética.